Boa tarde, minha amiga, meu amigo do GEPEC em Salvador. Eu sou o professor Danilo Cruz, sou trabalhador voluntário do Centro Espírita Paulo e Estevão e estou aqui hoje novamente nessa casa que eu aprecio bastante para trazer uma reflexão a respeito da pluralidade das existências. É uma maravilha podermos estarmos aqui, em especial nesse período tão difícil de pandemia, com tantas regras, tantas limitações, mas ainda bem que a gente tem essa possibilidade de se aproximar e vamos usufruir dela. Pois bem, que tal a gente fazer uma oração para poder começar nosso trabalho? Então vamos lá. Eu convido que todos possamos buscar, fechando nossos olhos, abrir os nossos corações, elevando os nossos pensamentos e sentimentos ao alto, buscando a figura excelsa do nosso amado Mestre Jesus. Senhor Jesus, aqui estamos em Teu nome reunidos, buscando nos esclarecer, buscando dirimir dúvidas e nos inspirar a novos estudos. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos vencer a nossa ignorância, para que possamos suplantar as nossas imperfeições, buscando a Ti como nosso modelo e guia. Ajuda-nos a perceber as Suas bênçãos em nossas vidas, visto serem elas incessantes. Que o Teu amor possa ser multiplicado por nossas mãos e alcançar a todos aqueles que necessitam. Que a Tua presença possa ser percebida em nossos olhares e sorrisos, por todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. Com os corações transbordando de gratidão, nós iniciamos o trabalho dessa tarde de hoje, com a certeza de Tua presença nos norteando na nossa jornada evolutiva. Sê conosco agora e sempre, que assim seja. Maravilha! Então vamos falar um pouquinho sobre essa doutrina esplêndida, que é a doutrina dos espíritos, que nos traz tanta oportunidade de reflexão para as nossas vidas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pluralidade das existências. Pois bem, um assunto bastante interessante, bastante explorado nas palestras doutrinárias, porque absolutamente essencial, absolutamente necessário para as nossas reflexões. Pois bem, é um assunto que, na verdade, dá título ao capítulo de O Livro dos Espíritos que versa sobre esse assunto, que corresponde justamente às questões de número 166 até a questão de número 221 de O Livro dos Espíritos, perpassando assuntos interessantíssimos, como o processo da encarnação, a questão a respeito do viver em outros planetas, a evolução no planeta Terra. A gente vai ver muita coisa interessante ali, as motivações pelas quais nós estamos encarnados aqui, de onde viemos, para onde vamos, que são assuntos basilares na filosofia, nas reflexões, nas elucubrações do homem, desde que há cultura, desde que há escrita. Pois bem, o que a gente vai já começar dizendo? Que não existe essa história de muitas vidas, não. Me perdoe o doutor Brian Weiss, com a sua assertiva, que dá título a um livro famosíssimo dele, um best-seller, Muitas Vidas, Muitos Mestres. A gente vai, dentro desse olhar, perceber que é uma vida só e um só mestre, né, que é Jesus. Pois bem, o que a gente vai retirar disso? Óbvio que eu estou fazendo aqui uma reflexão meramente didática, né? Eu sei que
a conotação que é dada por Brian Weiss a respeito do muitas vidas é exatamente o que a gente está chamando aqui de existências corporais, e os muitos mestres são aqueles com os quais nós aprendemos o tempo todo, inclusive Jesus, mas óbvio que eu usei isso como uma estratégia retórica para a gente argumentar o fato de que, na verdade, só existe uma vida, que é a vida imortal, é a vida eterna. Daí aquela assertiva bíblica que os que não acreditam em reencarnação lançam mão, dizendo que ao homem é dado viver somente uma vez. Aí tem algumas explicações espíritas para essa frase bíblica que vão trazer justamente uma justificativa. Primeiro, que quando a gente fala ao homem, a gente está se referindo à personalidade. É óbvio que Danilo só vive uma vez, porque Danilo é a personalidade que hoje eu visto, mas eu não sou Danilo, eu estou Danilo, eu sou espírito imortal. Então, como espírito imortal, eu tenho várias existências corporais. Mas aí uma outra leitura vai me permitir responder da seguinte forma, que como espírito imortal, eu sigo vivendo apesar de mudar de roupagem corpórea, apesar de estar sempre estagiando em novas personalidades, a individualidade se mantém em uma vida única. Então, nessa outra assertiva, eu como espírito imortal sigo vivendo apenas uma vez, porque é a vida eterna, é a vida imortal, é a vida verdadeira que importa. Então, sim, a gente sabe que só é dado a nós vivermos uma vez, no sentido de que estamos vivendo desde que fomos criados como princípio espiritual. Portanto, seguimos vivendo. Aí é interessante a gente pensar que a doutrina espírita tem, na verdade, um papel de pioneira, porque é um assunto em voga, né? A gente para pensar a respeito de reencarnação e sabe que é um assunto que vem de livro, é um assunto que cria bilheteria para filmes, é um assunto que chama a atenção, as pessoas são curiosas a respeito disso, as pessoas se interessam. E aí eu trago alguns dados interessantes aqui para a gente refletir a respeito do tema da reencarnação. Houve uma pesquisa de alguns anos que traz justamente a curiosa perspectiva de que no Brasil 37% das pessoas aceitam a possibilidade de reencarnação. Olha que interessante, né? 37% da população aceita a possibilidade de reencarnação. Contudo, porém, todavia, entretanto, mas, segundo o último censo do IBGE, a população de espíritas do Brasil corresponde a apenas 2% do total da população do país. Ou seja, somente 2% das pessoas se declararam espíritas. Olha que discrepância aí, né? Dentre essas religiões mais tradicionais que nós conhecemos, poucas falam de reencarnação. Tiramos aí o budismo, tiramos aí a doutrina espírita, né? E as outras, em geral, não falam muito sobre isso. E, aliás, muitas delas sequer aceitam essa possibilidade. E, no entanto, 37% da população aceita a reencarnação como uma possibilidade. Interessante, né? E aí, quando a gente vê isso, por exemplo, a gente vai comparar com a estatística de católicos no Brasil. É só um exemplo para a gente ilustrar. 64% da população se declara católica, segundo o último censo. 64%. A religião católica não aceita a reencarnação dentro dos seus dogmas, dentro da sua teologia. Em contraposição, 22% da população se disse protestante. E a gente sabe também que a população protestante, em geral, não aceita a reencarnação como algo possível, como algo real. Poxa, se a gente fizer o cálculo aí, vai juntar, vai ver que são 86% da população. 86%.
E aí a gente vai dizer o quê? Então, parte desses acreditam em reencarnação, apesar de professarem uma outra religião. Então, existe aí meio que uma promiscuidade religiosa, como eu brinco às vezes, né? Uma piriguetagem espiritual, que as pessoas usufruem de conceitos de outras religiões que não a sua, e aí acabam levando adiante esses conceitos, muitas vezes carreados de crenças, de formas equivocadas de interpretar. Pois bem, a proposição dessa tarde, começo de noite, nesse sábado, é justamente que a gente tenha um olhar sistemático e confiável a respeito do tema. Por isso que nós trazemos a fala da doutrina espírita a respeito disso, porque é uma fala sistematizada, uma fala que realmente pode dar um respaldo. A doutrina espírita, nesse caso aí, vai ser, sem dúvida alguma, a chave mestra para as nossas reflexões, né? Que vai trazer justamente respostas para as nossas perguntas basilares: de onde viemos, para onde vamos, o que é que a gente está fazendo aqui, por que a gente está encarnado. A gente sabe que a ciência também tem grandes contribuições, a exemplo do Dr. Brian Weiss, que eu falei agora há pouco, do Dr. Banerjee, lá na Índia, que desencarnou há não muito tempo, mas que trouxe contribuições incríveis a respeito do tema. Dr. Ian Stevenson, que também desencarnou há pouco tempo, menos tempo ainda, com seus casos sugestivos de reencarnação, com inúmeras reflexões a respeito desse tema. Mas aí a gente vai ver que carece uma base filosófica, carece uma sistemática do estudo que a doutrina espírita vai permitir para a nossa reflexão. Aí eu trago aqui um comentário de Kardec à questão 171 de O Livro dos Espíritos para nossa reflexão a respeito do que é a reencarnação, o que é essa pluralidade das existências. O que é que Kardec comenta lá na questão 171? Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhe concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. Olha que fala interessante para a nossa reflexão aí, hein? Não haveria justiça. A noção de reencarnação é a noção basilar da justiça divina. Eu me lembro, lá pelos idos do ano de 1996, quando tive a oportunidade de assistir a uma palestra do meu amigo Valentim Fidalgo, com quem não falo há muito tempo, mas com certeza segue o sentimento de amizade, lá no Centro Espírita Paulo Estevão, onde milito, quando ele dizia na palestra que se ele acredita em Deus é porque acredita em reencarnação. E eu assino embaixo nessa fala de Valentim, porque eu não consigo pensar na possibilidade de acreditar em Deus sem a possibilidade de haver reencarnação. Para mim é condição sine qua non. Como pensar em um Deus soberanamente justo e bom sem haver reencarnação? Sabendo que um nasce na opulência da riqueza e outro nasce na situação periclitante da miséria mais terrível.
Como pensar em um Deus equitativo se um nasce gozando de saúde plena, às vezes com capacidades superiores à média da população, com inteligências em QIs gigantescamente maiores do que o resto das pessoas, enquanto que outros nascem deficientes mentais, passando por provações as mais terríveis por conta das suas limitações cognitivas, passando por dificuldades as mais intensas por conta de limitações orgânicas, de deficiências físicas. Como pensar em um Deus justo que permite tamanha injustiça, se a gente pode falar com esse olhar? A gente sabe que para Deus existir é preciso que ele seja, no mínimo, bom e também justo. E é preciso que, para ele ser justo, tenha que haver uma possibilidade aí de equidade em termos de oportunidades para as pessoas. E o conceito de reencarnação vem como uma luva responder a essa demanda. É necessário que a gente pense que há a possibilidade de que nós continuemos a viver para resolver as demandas que não conseguimos resolver no passado. Não dá para a gente pensar que Deus vai punir pelo resto da eternidade por um erro pontual, muitas vezes oriundo da ignorância e não do mal per si. Então olha que coisa aí para a gente pensar, né? Como pensar um Deus justo que permite tamanha injustiça? Não dá para a gente ter essa visão, né, sem realmente pensar na possibilidade de um olhar aí para o fenômeno da reencarnação. Pois bem, mas assim, como é que a gente vai falar sobre esse assunto, sabendo que na nossa cultura, muitas vezes esse assunto é completamente evitado, principalmente pelas religiões. Há muito desconhecimento, e sempre que há desconhecimento sobre um tema, a gente tem aí um espaço enorme para a fantasia. A gente vai ver que as pessoas começam a inventar coisas. Por exemplo, a gente vai ver assim, filmes de Hollywood falando de uma pessoa que reencarnou como um cachorro. É possível isso? Aí quando a gente se debruça a leitura de O Livro dos Espíritos, das obras basilares da doutrina espírita, a gente vai ver que não é possível isso. Apesar de que algumas pessoas se comportam como um cachorro, apesar da gente ver assim, ó, tem cachorro que é tão inteligente, parece com uma pessoa que só falta falar. Assim como tem pessoas que se parecem com um cachorro que só falta latir, né? Pois bem, mas mesmo assim, obviamente que a gente não vai levar em consideração essa possibilidade, porque o espírito não retrograda, ele não regride evolutivamente. Uma vez espírito humano, ele sempre evolui, ele sempre vai adiante. Não tem como a gente pensar na possibilidade de voltar atrás. Ah, mas na Índia milenar, nós temos esse conhecimento chamado metempsicose. Será que isso não é possível realmente de acontecer? Aí a gente vai se debruçar sobre a literatura mediúnica e vai encontrar duas obras fabulosas que vão versar sobre isso. Uma delas é de Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, chamado Estudos Espíritas, esse livro. Pois bem, no livro Estudos Espíritas, Joana de Ângeles vai falar que a crença da metempsicose é oriunda da mediunidade de algumas pessoas que tiveram a oportunidade de ver, por serem médiuns videntes, espíritos que se identificam com a forma física animal e por uma ideoplastia, elas moldam os seus perispíritos e se apresentam como tal. Aí a gente vai ver, por exemplo, o tal do lobisomem, que é a licantropia. A pessoa vê um espírito com aquela forma
e aí começa a acreditar que existe lobisomem, ou então que existe uma pessoa que encarnou como lobo, ou então que um lobo está encarnando como ser humano, está se tornando ser humano, ou a zoantropia, que é um outro animal, qualquer tipo de animal, quando a gente vai perceber que na verdade é um fenômeno mediúnico em que o vidente está ali vendo uma ideoplastia, uma mobilização ideoplástica do perispírito que toma aquela forma, mas que é só uma forma, não reflete a essência do espírito imortal. Aí a gente vai em outra obra mediúnica, psicografada por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, pelo espírito Emmanuel, o livro O Consolador, quando ele vai descrever, assim como também no livro A Caminho da Luz, que a crença da possibilidade de reencarnar como animal é oriunda dos espíritos exilados de Capela, o sistema de Capela, um planeta desse sistema solar que evoluiu e por uma certa parcela da população não ter evoluído junto, foi exilada no planeta Terra para auxiliar o desenvolvimento desses espíritos daqui, que ainda muito primitivos, precisavam de um impulso, tanto intelectual quanto moral. Esses exilados, quando aqui encarnaram, sentiram como se estivessem encarnando em formas animais. Porque comparada à evolução que eles já haviam alcançado lá, era quase isso. Porque nós tínhamos ainda para eles formas animalescas. E aí essa crença da metempsicose, segundo Emmanuel, vem daí. De que se não evoluirmos, sofreremos a pena da necessidade de reencarnar como animais, entre aspas. Portanto, vem daí essa crença. Aí com isso a gente vai perceber que, obviamente, temos grandes equívocos. Na Idade Média ainda se acreditava, por exemplo, que o planeta Terra era o centro do universo. E que tudo rodava ao redor do planeta Terra. A população mundial quase toda acreditava nisso. Mas era uma bobagem. Então, do mesmo modo, é possível que uma certa parcela da população acabe tendo crenças que vão ser compatíveis ao seu nível evolutivo, às suas necessidades evolutivas, mas que são equivocadas em termos de processo evolutivo de aproximação com a verdade. Com isso eu não estou dizendo que a nossa crença espírita é superior à do outro. Ela é apenas compatível com a nossa necessidade evolutiva. E, obviamente, ainda assim a gente tem dificuldade de, com esse conhecimento, mostrar a que viemos, né? Apesar de tudo, ainda assim, temos dificuldade. É José Raul Teixeira que disse, eu citei recentemente em outra palestra, que nós espíritas estamos tendo a oportunidade da fé raciocinada porque não demos certo nas outras possibilidades de expressão religiosa. Então, portanto, estamos tendo agora essa chance de ver se assim vai. Então, olha a hora aí de que a gente realmente mostre a que viemos, não é verdade? Então, é importantíssimo que a gente tenha esse olhar. Mas e na Bíblia? O que a gente vai encontrar com relação a essa temática? Aí eu me lembro bem de uma passagem lá em Lucas, no capítulo 20, versículo 36, o Evangelho de Lucas, quando a gente vai ver lá escrito o quê? Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Há algumas possibilidades de interpretação, inclusive aí eu trago as falas de Carlos Torres Pastorino, na sua obra Sabedoria do Evangelho, que em breve eu estou abrindo um grupo de estudo dessa obra esplêndida, quando ele vai falar que, na verdade,
esses seres que alcançaram o nível dos anjos não são filhos da ressurreição, são produtos da reencarnação. É uma deficiência aí na tradução, né? Produtos, ou seja, filhos da reencarnação. Portanto, não precisam mais morrer, não precisam mais experimentar a morte. Alcançaram um nível de perfeição relativa que não precisam mais encarnar e, portanto, experimentar a morte. Olha aí a fala a respeito desse tema no texto bíblico, né? A gente, às vezes, tem dificuldade de entender, de compreender dessa forma. A gente vai se perguntar, poxa, mas por que que nos textos dos historiadores, nos textos dos filósofos não encontramos isso? Encontramos, sim. A gente vai encontrar sobre assunto da reencarnação na literatura védica da Velha Índia, a gente já tem lá falando a respeito do tema. A gente vai encontrar na cultura egípcia, falando-se do tema, inclusive é da cultura egípcia que a gente vai ver alguns grandes autores da Grécia trazendo esse assunto, como Pitágoras, que supostamente trouxe do Egito o conhecimento sobre reencarnação, inaugurou na filosofia helênica justamente esse assunto, que vai ser encontrado nos textos de Platão, nos textos a respeito de Sócrates, justamente versando sobre a necessidade de nós encarnar. Mas é Sócrates que diz que quando a gente sabe uma coisa, a gente na verdade está lembrando dessa coisa. É uma lembrança que nós trazemos do mundo das ideias. E aqui expressando essas lembranças no mundo das coisas. E aí com isso, todo conhecimento para Sócrates é uma lembrança, uma recordação do mundo das ideias. Ou seja, do plano espiritual, de onde nós viemos. Né? Então com isso, a gente vai ver que ele está falando ali da questão da reencarnação. Mas e Santo Agostinho, que era tão platônico no seu estudo filosófico, ele seguia Platão firmemente. Por que ele não fala da reencarnação, mas ele apresentava dúvidas? Eu trago até aqui um texto dele que traz as dúvidas dele a respeito da questão da reencarnação. No livro Confissões, Santo Agostinho, quando estava encarnado, escreveu a seguinte passagem: Dizei-me, eu vos suplico, ó Deus, misericordioso para comigo, que sou miserável. Dizei se minha infância sucedeu a outra idade já morta, ou se tal idade foi a que levei no seio de minha mãe. Pois alguma coisa me revelaram dessa vida, e eu mesmo vi mulheres grávidas. E antes desse tempo, quem era eu, minha doçura, meu Deus? Existi porventura em qualquer parte, ou era acaso alguém? Então essa passagem aí já nos mostra que ele tinha dúvidas a respeito disso. Não era um ponto passivo para ele o fato de que não existe reencarnação. Ele acabou não assumindo esse tipo de perspectiva por conta da teologia vigente, mas ele mantinha suas dúvidas. Então, óbvio que isso é algo que se mantém, né? Então, com certeza, é preciso que a gente desperte para perceber dessa forma, que a reencarnação está aí já há muito tempo. Mas e na Bíblia a gente vai encontrar material sobre reencarnação? Lá no Velho Testamento tem algo contundente sobre reencarnação? Tem pouca coisa. Eu confesso a vocês que se a gente se debruça ali, a gente vai encontrar uma coisa ou outra, precisa dar uma peneirada, algumas noções a respeito disso, mas não é algo tão frequente quanto no Novo Testamento, por exemplo, onde a gente vai encontrar muito mais coisa a esse respeito. No Velho Testamento tem pouco, porque óbvio, né? Era uma população ainda completamente contingenciada à vida material, era justamente uma cultura imediatista. Os hebreus tinham esse olhar imediatista com relação à vida. Então, portanto, temos aí a justificativa para pouco se falar. Mas eu trago aqui algumas falas a esse respeito, né? Como, por exemplo, lá em Jó, no capítulo 14, versículo 14, quando
Jó coloca assim: morrendo um homem, porventura tornará a viver? Todos os dias em que agora combato, espero até que chegue a minha mudança. Ele aí está falando de maneira muito tênue a questão, né? De maneira metafórica, de maneira simbólica, que ele está aguardando a sua transformação. Ele está aí atestando a crença da continuidade da existência, apesar da morte física. Então, continua-se a vida. Será que dá para viver depois? Então, em Jó a gente tem. E também no livro da sabedoria, que é atribuído a Salomão, nós vamos encontrar lá nos capítulos no capítulo 8, versículos 19 a 20, a seguinte frase de Salomão, quando ele diz: eu era um menino de um natural feliz e havia obtido uma alma boa. Sendo bom, vi em um corpo sem mancha. Olha que fala. Aí está mais claro, né? Menos metafórico, mas muito mais claro. Que ele era bom e que, portanto, ele veio num corpo sem mancha. Olha que fala interessante, né? Já deixando até a noção de justiça divina. Que quando fazemos o bem, nos mantemos imaculados, segundo essa perspectiva. Então, nós viemos em um corpo sem mancha justamente porque fomos bons. Então, é a fala de Salomão a esse respeito. Lá no profeta Jeremias, lá no capítulo 1, no versículo 5, nós vamos ver uma fala dele também a respeito disso, quando ele diz: antes que te formasses no ventre, te conheci, e antes que saísses da mãe, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Isso aqui não é um planejamento reencarnatório a respeito de Jeremias, falando do processo de escolha dele para ser profeta, ou seja, para ser um médium que guiasse aquela população para reflexões a respeito do divino, da espiritualidade. Não é aí também uma referência a essa preparação? E não fica por aí, não. A gente vai encontrar no Êxodo também, lá no início do Decálogo Mosaico, no capítulo 20, versículo 5, uma fala também que é interessante, né? Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Como é isso? Como é isso de trazer a justiça das iniquidades na 3ª e 4ª geração? Que justiça é essa? Deus vai punir meus netos, meus bisnetos? Como é isso? Pelos meus erros? Como é isso? Então, obviamente que a gente está falando aí de que eu mesmo possivelmente volte dentro do mesmo clã familiar na 3ª e na 4ª geração, jamais na 2ª, não dá para ser, né? Justamente porque eu não tenho como reencarnar como meu filho. Isso é impossível. Mas na 3ª e na 4ª geração eu posso voltar como meu neto, meu bisneto. Posso, sim. Então, havendo aí a possibilidade de trazer à baila a necessidade de reencarnar naquele mesmo clã de espíritos, tendo a possibilidade de justificar os meus equívocos, reparando-os. Porque é óbvio que a gente está falando aqui o tempo todo de reencarnação como processo de reparação. Não adianta nada a gente ter uma ideia masoquista e equivocada de que reencarnação é para a gente sofrer. Não é isso. Deus não castiga. Deus oportuniza o aprendizado. Deus oportuniza o aprendizado. E aí eu gosto de lembrar aquela frase de Pedro na sua primeira epístola, quando ele vai trazer justamente uma frase maravilhosa, que é trazida também naquele livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, né? Quando a gente vê lá que Pedro coloca assim, no capítulo 4, versículo 8,
mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O amor cobrirá a multidão de pecados. Ela fala aqui em Primícias do Reino, Jesus fala também para Maria de Magdala, Madalena, né? Lá no momento em que ela pede perdão pelos seus pecados, enquanto lava os pés de Jesus com as próprias lágrimas e enxuga com os cabelos. E Jesus, soerguendo o seu moral, lhe diz que o amor encobre a multidão de pecados. É o amor, não é a dor. Não é o sofrimento. É obviamente que é preciso reparar os equívocos. Muita gente se equivoca, acha que basta sentir arrependimento e está tudo certo. Não é simples assim. Não é só remorso e arrependimento. Os espíritos deixam isso claro lá no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. A gente vai ver no Código Penal da Vida Futura que é preciso reparar o dano causado, não só se arrepender. Se arrepender é parte necessária do processo da reparação, mas a reparação é posição sine qua non para o processo de libertação e de perdão. Então, óbvio que a gente precisa se engajar nisso, né, em reparar. E aí, para reparar, como disse Jesus, é o amor que repara. É o amor que encobre a multidão de pecados. É amar que faz a diferença. É para isso que a gente está aqui encarnado, né? Para aprender a amar. É aquela piada que eu sempre conto quando eu vou falar de reencarnação, da senhora que desencarna e é recebida pelo mentor espiritual, que vai acolhê-la com muito amor, muito carinho. E ela diz assim, eu consegui. Eu passei a encarnação inteira com aquele traste daquele homem. Não separei dele, eu tolerei ele até o fim. Graças a Deus, me livrei desse karma. Aí o mentor vira para ela e diz, muita karma nessa hora, minha filha, muita karma nessa hora. Você ainda vai precisar voltar a encarnar com ele. Não, meu irmão, redarguiu ela imediatamente. Você não entendeu. Eu não vou precisar voltar com ele não, pelo amor de Deus. Eu tolerei ele até o fim, eu estou dizendo que eu tolerei. Ele sorri e diz, minha filha, você tolerou. Você precisa voltar para aprender a amar. Olha, hein? Bateu, doeu, leve para casa que é seu. É melhor começar a tentar amar agora do que ter que voltar de novo para desfazer o não feito, né? Ou refazer o mal feito, né? Refazer bem feito o mal feito. Então é preciso que a gente se engaje nisso agora, né? De aprender a amar. Mas você falou aí um monte de exemplo do Velho Testamento e no Novo Testamento, Danilo. Tem o que sobre esse assunto? Tem o que para a gente refletir a esse respeito? Aí a gente vai ver, né, que no Novo Testamento temos inúmeras situações. É muito mais frequente, né, falar sobre isso. Aí eu trago aqui, por exemplo, Mateus, no seu Evangelho, no capítulo 17, versículos 12 a 13, diz o seguinte, aquela fala, né, tão famosa de Jesus. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos dele. Então os discípulos... O versículo seguinte fala o seguinte. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Ou seja, os discípulos vão perguntar, mas Senhor, não tinha que vir primeiro o Elias, como dizia a profecia, que antes de vir o Messias, o Elias viria. Sim, claro. Mas aí Jesus diz, o Elias veio e trataram ele como trataram. Então os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Ou seja, João Batista era Elias. Olha que interessante isso, né? João Batista era Elias, reencarnado. Mas os teólogos não aceitam isso. Vão dizer, por exemplo, lá, né, que João, no capítulo 1, versículo 17, vai dizer, e irá diante dele no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aí com essa fala, é uma metáfora que ele vai com o poder do Elias, não é o Elias. Só que óbvio que Lucas se inspira
no profeta Malaquias. E em Malaquias a gente vai ver, lá no Velho Testamento, muito claramente que era Elias realmente. Então, lá no Malaquias, capítulo 4, versículo 5, ele vai dizer o quê? Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande, o terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. É Elias. Malaquias deixa claro que é Elias que volta. Não é outro, não. E aí, se a gente comparar a história dos dois, a gente vai ver que tem tudo a ver também, né? É Elias que, quando vai lutar contra os profetas de Baal, faz a fogueira maior, e aí os outros não conseguem fazer a fogueira, aquela história bíblica interessantíssima, simbólica, bem metafórica. Aí quando os falsos profetas de Baal perdem essa contenda, Elias manda os discípulos dele decapitarem os profetas de Baal. E aí o que é que acontece? Alguns espíritos vão dizer que esses que eram discípulos de Elias reencarnam todos juntos na mesma época que João Batista e, portanto, Jesus, e vão ser decapitados com aquele édito proclamado por Herodes, que não queria ser substituído pelo Rei dos Reis, quando os reis magos vão perguntar onde havia nascido o Rei dos Reis. Ele manda decapitar todas as crianças daquela região da Palestina onde Jesus havia nascido. São esses discípulos de Elias, segundo a opinião de muitos espíritos. Menos João, que havia encarnado numa outra região da Judéia. E aí estava longe do decreto de Herodes e, portanto, não é atingido. E tanto que o José, junto com Maria, vão para o Egito, levando o bebê Jesus para evitar justamente esses riscos. E aí, tanto tempo depois, João Batista, em uma contenda com o outro Herodes, vai ser decapitado. Olha lá, olha lá, olha lá. Aquele que fizer perecer pela espada, perecerá pela espada. Fala de Jesus a Pedro, quando ele havia arrancado a orelha do soldado romano que estava ali para prender Jesus. E aí é preciso que a gente realmente leve isso a sério. É exatamente o que acontece com João. Ele próprio sofre a pena de talião, vivendo a experiência por conta, inclusive, como dizem alguns oradores espíritas, a exemplo de José Raul Teixeira, de Valdo Pereira Franco, que ele tinha um caráter muito severo, tinha uma ênfase muito grande na sinceridade, e com isso acabou sofrendo dessa circunstância por conta da sua ainda rebeldia. Como disse Jesus, dentre os filhos do homem, dentre os filhos nascidos de mulher, João era o maior de todos. Se João precisou viver isso, sendo o maior de todos dos nascidos de mulher, imagina a gente que ainda tem muito que caminhar, que ainda está tão distante de se aproximar disso, de ser o maior de todos. Nossa, temos muito que aprender, não é verdade? Pois bem, a gente vai encontrar também lá em Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 14, a fala de Mateus dizendo: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E aí a resposta dos discípulos a essa pergunta de Jesus. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Se isso não é um indício que o colégio apostólico era realmente habilitado no assunto da reencarnação, eu não sei o que é. Obviamente que aí é um indício de que eles tinham esse conhecimento da reencarnação. Isso é muito claro,
Muito claro. Eu não estou aqui nem me referindo à conversa de Jesus com Nicodemos, anotado por João, que provavelmente foi uma testemunha dessa conversa, quando falava da necessidade de nascer de novo, tanto da água quanto do Espírito. Olha que metáfora interessante aí para o nascimento corpóreo, não só a mudança do espírito, o renascimento espiritual, mas sim também renascer da água, do líquido amniótico. Importante que a gente pense nisso, né? As pessoas geralmente vão interpretar que é do batismo, é o batizado. Só que é o próprio Jesus que vai dizer que o que importa realmente é que a gente se batize com o batismo de fogo. O batismo justamente da transformação. Que é esse o batismo que interessa a viver. Né? O batismo de sermos realmente colocados ali na prova do fogo, para saber realmente se estamos aptos a sermos contados como discípulos de Jesus. É isso que interessa. E aí, por fim, mas não menos importante, eu trago a fala de João, lá no capítulo 9, versículos 1 e 2, quando ele vai falar da história do cego de nascença, que Jesus cura. E aí os discípulos vão perguntar, né, justamente a frase aqui, ó, Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Como é que ele pode ter pecado se ele nasceu cego? Gente, quem não está vendo reencarnação aí é porque não quer ver. É o cego que não quer ver, né? Que é o pior de todos, como diz a frase popular. Pois bem, que a gente então perceba na reencarnação a nossa oportunidade. Por isso que eu termino com a minha fala justamente trazendo esse questionamento. E você? Como tem vivido a sua encarnação atual? Como está usufruindo do tempo, das provações, das expiações que está experimentando nesse período da pandemia? Nessas circunstâncias nas quais você está inserida ou inserido? Como você está vivendo a sua vida? Se você desencarnasse hoje, mais tarde, você iria com consciência tranquila? Com consciência de dever cumprido? Pois bem, precisamos nos alinhar com as leis divinas e assim verdadeiramente merecermos o título de médiuns do amor de Deus na Terra. Precisamos verdadeiramente usufruir da melhor forma da nossa atual encarnação para fazermos jus às tantas oportunidades que recebemos. Maravilha de reflexão para a gente pensar em como estamos encarando as nossas vidas. Vamos fazer nossa oração? Vamos então nos despedir novamente com aquele clima original, elevando as nossas almas ao mais alto e ao mesmo tempo atingindo o que há de mais profundo em nós. Senhor Deus, somos gratidão. Somos gratidão por Ti, por termos oportunidades como essa de refletirmos sobre nossas existências, sobre nosso modo de existir. Que a Tua amorosidade norteie as nossas escolhas doravante. Que a Tua paz seja o nosso anseio. Que possamos verdadeiramente nos engajar na construção da nossa felicidade imperturbável. Que as Tuas bênçãos possam ser constantemente percebidas em nossas vidas e espalhadas por nossas mãos. Que o Teu amor nos alcance e alcance os outros através de nós. Sê conosco agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Maravilha, um grande abraço e até a próxima com fé em Deus.